Processo de transição, o presidente Lula retoma os trabalhos hoje em Brasília e ainda precisa completar a montagem do ministério. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações, quantos nomes faltam, quais nomes podem ser anunciados ainda nessa semana. Aliás, essa semana é a decisiva porque a partir do domingo tem a posse e todos têm que estar indicados e escolhidos. Bruno. Não resta dúvida, né? Os últimos minutos do segundo tempo aí, até o governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a falar que é muito mais difícil uma composição dos ministérios do que de se ganhar uma eleição. Essa é a visão de Lula. Acontece que ainda falta pelo menos uma dúzia de ministros, né, a serem indicados. E aí essa expectativa de indicar, de colocar os nomes até no dia 28, na quarta-feira, reta final para conseguir escolher. Diversos compromissos, aumentar os ministérios na esplanada dos ministérios, só que alguns aliados antigos, históricos, na verdade, não conseguiram se encontrar dentro do governo eleito. Simone Tebet, que chegou de última hora, chegou a disputar a presidência da República, atingiu cerca de 5% ali, e o compromisso, segundo interlocutores, era que se o governo Lula conseguisse essa vitória, a Simone Tebet iria escolher onde ela queria ficar, com qual ministério. Acontece que na realidade não foi exatamente isso. Após diversas reuniões, idas e vindas na última semana, a senadora Simone Tebet, que encerra a sua gestão agora em 2022, ainda não escolheu. Ela chegou a ser convidada para assumir o meio ambiente, só que a amizade de Simone Tebet com a deputada Marina Silva acabou numa certa consistência e, em respeito, ela disse que não aceitaria e tinha um interesse no Ministério do Desenvolvimento Social, onde fica com esse auxílio, né, de R$600, que seria um importante ministério, mas com certo receio, interlocutores aconselharam o governo eleito que não seria importante Simone Tebet ficar já com esse olhar lá em 2026, porque assumindo esse ministério ficaria muito maior do que Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje, diversos nós, na verdade, alguns não, são diversos nós que estão atados. A ideia é que reuniões ainda hoje consigam desenrolar essa história. O governo eleito e diplomado se encontra hoje com o senador Alcolumbre, que é um importante senador dentro de toda essa comissão de Constituição e Justiça, a fim de conseguir também alinhar outros nomes. Então, só para a gente resumir essa história, a semana já começa com a expectativa de que até na quarta-feira, dia 28, consigam colocar essa escalação do governo eleito e o que vai fazer com Simone Tebet. Com quem eu conversei da oposição, me disse o seguinte, que se o governo Lula não honrar o compromisso com Simone Tebet, não será nenhuma novidade, já que é sempre assim, realizam um compromisso na hora de honrar ou de cumprir. Isso não acontece. O que Simone Tebet já ficaria muito irritada se ficar de fora dessa esplanada que está sendo composta através de Lula, viu, Tiago? É isso, Bruno Pinheiro de Brasília. A gente continua acompanhando os trabalhos da transição, os encontros nessa segunda-feira. Roberto Mota, Simone Tebet deve ter um cargo no governo, pelo menos essa era a promessa, né? Vão acabar encontrando um cargo para ela, Tiago, eu não tenho dúvida. Agora, eu achei interessante essa frase que foi dita aí, né, de que a composição dos ministérios é mais difícil do que ganhar a eleição. Ora, mais difícil ainda é governar. É muito difícil governar com as ideias erradas, né? Se as ideias fundamentais estão erradas, é difícil que alguma coisa dê certo. E aí está aí um exemplo perfeito, que é a escolha dos ministros. Ao invés de se escolher ministros por mérito ou por competência, os ministros são escolhidos para favorecer o determinado partido A ou partido B. Ou seja, a missão do governo, em vez de ser servir ao cidadão, vai ser servir aos interesses partidários.